Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de 339. Formação primária dos seres vivos, capítulo 10, Gênese orgânica. Gênese quer dizer a origem, o princípio, né? A origem orgânica. Princípio, o princípio orgânico, né? Então, o que eu vou comentar aqui agora faz parte do assunto. Porque eu sempre fui de observar a natureza de Deus. Como já dissemos em outros vídeos, Deus tem forma? Tem. Qual é a forma de Deus? A tua obra. A natureza de Deus é a forma de Deus. Então você quer ver Deus? Quero. Olhe uma árvore com os olhos da alma, que você vai perceber que uma árvore, ela possui milhões de detalhes. Uma árvore, milhões de detalhes. A começar-se pelos galhos, a curvatura dos galhos mais finos, mais grossos, a casca da árvore, a coloração da casca. Quando se fala coloração, isso multiplica-se cores para a infinidade. Então não espere ver apenas na casca da árvore a cor marrom, que você não vai ver só o marrom. Você vai ver o cinza, o preto, o branco, fungos, cor de fungo. Você vai ver milhões de cores na casca de uma árvore. E não tem coisa mais linda do que você observar as cascas de uma árvore. Olhe, não perca essa oportunidade que você está tendo aqui na Terra. Sabe por quê? Porque oportunidade igual a que você está tendo, nunca mais você vai ter. Então tira um tempinho para o teu jardim. Converse com as flores. Passe a mão nas folhas das flores, nos galhos. Eu converso com os galhos das plantas aqui em casa. Eu passo a mão nelas assim, falo assim, meus amores, vai aqui um pouco de energia para vocês, não morram não. O que isso quer dizer? São plantas, galhos que eu trago de outras plantas e eu acabo de plantar ali. Mas elas não morrem. Por quê? Porque eu ajudo elas na vitalidade delas, através do meu amor. Eu deposito tanto amor ali que elas ficam assim tão esperançosas que elas revigoram. Eu reabasteço-as de energia. Eu passo a mão nas folhas minúsculas. Eu beijo as florzinhas. Louco? Então eu vou morrer louco desse jeito? Às vezes tem algumas folhazinhas que tem alguns fungos. E aí, Luiz? Eu converso com os fungos. Continue aí. Que vocês precisam sobreviver também. Mas não mate a planta. Faça uma troca.
ajude a planta, fortaleça a imunologia da planta, para que a planta possa suprir as necessidades da colônia de fungo a qual vocês aí se encontram. Não é indo lá e matando os fungos. São seres em processo de evolução também. Nós, às vezes, passamos, estagiamos por esses reinos todos. Você já imaginou nós lá numa colônia, estagiando numa colônia de fungo, e vem alguém e joga lá um balde de veneno? Como é que fica? Então, olhe uma árvore, uma copa de uma árvore. Eu pergunto para você assim, que cor é aquela copa daquela árvore? Verde? Não é verde. Eu respeito você. Mas se você parar para observar, existem milhões de tonalidades de verde. Mas só enxerga isso quem compenetra-se com os olhos da alma na natureza de Deus. Então eu observo folhas. Às vezes as pessoas estão conversando comigo, eu estou olhando as árvores, eu estou olhando a tonalidade, eu estou observando a seiva, eu estou observando o oxigênio ali trabalhando, né? O gás carbônico. Eu estou observando esse processo todo nas folhas. E observe para você ver, as folhas de uma árvore não são todas verdes, como não são todas amarelas e nem marrom. Ah, mas eu vi um pé de ipê que as flores são todas amarelas. As flores não são todas amarelas. Se você observar, existem milhões de tonalidades de amarelos naqueles cachos de flores que você acredita ser cachos de flores de ipê amarelo. Uma flor vermelha, uma rosa vermelha, ela não é totalmente vermelha. Existem várias tonalidades. Uma tonalidade mais escura, uma tonalidade mais clarinha, uma tonalidade assim mais fria, porque existe cores fria e existe cores quente. Quem pinta quadro, né? Quem pinta tapete, essas coisas assim, a mensagem está aí. Sabe o que eu estou dizendo? Cores fria e cores quente. É uma tabela que existe. Então, se você vê, se você olha uma árvore, a copa de uma árvore, ela tem duas tabelas. Ela tem uma tabela quente e uma tabela fria. A tabela quente é a parte, aliás, que encontra-se virada para o lado do sol. E a tabela fria é a parte que encontra-se virada para o lado da sombra. São cores fria e cores quente. Tonalidades fria e tonalidades quente. Mas quem se preocupa com isso? Quem se preocupa com o fato de que em 1 metro quadrado, sabe o que eu quero dizer? Vai lá no meio da mata.
e marque lá no meio da mata 1 metro quadrado. 1 metro, 1 metro, 1 metro, 1 metro. 1 metro quadrado. Pegue todos aqueles componentes ali, aquela matéria orgânica que já se decompôs. Pega 1 metro cúbico. É o que eu quero dizer agora. Pegue 1 metro cúbico de matéria orgânica que já se encontra em decomposição. Leve até a um laboratório. Passe aquele 1 metro cúbico de matéria orgânica em decomposição em um microscópio profissional. Que no final da pesquisa, o microscópio, por ser a laser, ele vai te dar um número de seres ali presente colônias, micróbios, átomos. Ele vai te dar um número que 2, 3, 4 vezes maior que o número de seres humanos existentes na face da Terra, que é aproximadamente de quais 8 bilhões de pessoas. Em 1 metro cúbico de matéria orgânica em decomposição. Você acredita nisso ou não? 2, 3, 4 vezes a população da Terra ali se encontra em 1 metro cúbico de matéria orgânica em decomposição. Aí você pode me interrogar da seguinte forma: Luiz, mas o que você quer dizer com isso? Eu observo tantas coisas que não só observo, como eu já cheguei à conclusão que no próprio ar, na própria atmosfera da Terra, no próprio vento, existe colônias e mais colônias de pólen, dos pólenes, né? A abelha, ela não penetra ali na flor e não pega aquele pólen ali e vai na outra flor e fecunda aquela outra flor. E dali nasce uma laranja, nasce um maracujá, uma coisa assim. Pois bem, eu cheguei à conclusão de que no ar existe esse pólen. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque analisando, olha só para você ver a loucura, analisando algumas áreas, nunca havia eu presenciado ali determinadas espécies de planta.
numa estação, mas que na outra estação seguinte estava lá a planta já com a sua flor aberta. Mas quem a plantou ali? Quem a fecundou? Será que o pólen não se encontrava no ar, na atmosfera da Terra? Esperando só o momento exato para que outras plantas, ao soltar o teu feromônio na atmosfera, se abrindo, e ali a própria atmosfera lançando aquele pólen ali dentro e fecundando aquela planta? Nós precisamos analisar tudo isso, gente. Nós não podemos passar uma existência toda aqui na Terra sem botar a nossa cachola, como se diz, para funcionar, para raciocinar. Observa para você ver quem semeou lá no meio da mata todas as espécies de planta. Aos pássaros, contribuintes, sim. Os animais, contribuintes, sim. Mas não suficiente para formar a mata amazônica. Não suficiente esses animais. Então existe algo além na atmosfera que, devido à nossa parca evolução, nós não conseguimos enxergar, devido à nossa pobreza de espírito. Mais que os arquitetos siderais, por detrás de todo esse processo, se encontram trabalhando na proliferação de tudo? É óbvio que sim. Nós precisamos raciocinar. Observe para você ver quantos milhões de flores nos campos, nos pastos, que o homem não semeou. Quem ali as semeou? As abelhas, os moribundos, os mosquitos tiveram lá sim a sua contribuição, deram-se a sua contribuição, mas não suficiente para aquela proliferação tamanha, ao ponto de uma metamorfose na natureza. Porque é natural uma planta receber o pólen de outra planta e daí a pouco, como num processo que chama-se enxerto, outros usam o termo de enxertia, mas eu acho que o mais apropriado é o enxerto. Observa para você ver o enxerto. Tem pessoas que faz o enxerto de 2 espécies de laranja e dá certo. Mas aí a mão do homem
a inteligência do homem. Mas e lá na mata, quando nós encontramos um pé de limão e um pé de laranja enxertados? Eu já encontrei. Eu conheço um lugar onde existe um pé de limão e um pé de laranja enxertado naturalmente, sem que ninguém tocasse nesse pé de limão. Quem enxertou esse pé de limão, fazendo nascer ali alguns galhos de laranja? Eu não estou a caminho mesmo do hospício? Mas não é isso não. Eu estou tentando, com todo respeito, porque você é uma pessoa inteligente. Desculpe. Eu estou tentando fazer com que você analise que dentre esses 103 elementos químicos que constituem a Terra, tudo eclode no momento certo, na hora certa, de acordo com o clima, de acordo com a estação do ano, de acordo com a espécie, de acordo com a necessidade do ambiente, do país, se é um país tropical, se não é um país tropical, porque tem isso também. No país tropical prolifera-se determinados tipos de plantas, de frutas e de animais, e nos países não tropicais, já aquelas plantas, elas lá são outras plantas. Será que não existe aí por detrás desse processo todo a química trabalhando, eclodindo de acordo com a necessidade evolutiva, não só do solo, do subsolo, dos bípedes, dos quadrúpedes, de acordo com a evolução dos reinos mineral, vegetal, animal? Será? Será que nós não temos que raciocinar que tudo isso acontece? Nos oceanos mesmos, por exemplo, constantemente os biólogos marinhos, creio que são esses nomes mesmos, eles estão encontrando espécies de animais marinhos novos. Quantas espécies já entraram em extinção e quantas têm surgido? E quantas espécies existia, entraram em extinção sem que fossem descobertas? Isso tanto nos oceanos quanto na terra firme. Porque a biodiversidade é tamanha que não dá tempo, devido à parca evolução, dos cientistas estudarem tudo. Por isso é que eles deixam em aberto
resumindo-se o termo hipótese. Vamos começar a enxergar as coisas com os olhos da alma? A lavoura de café, por exemplo, quantas fases linda e maravilhosa na floração, quando o café ele está um pouco verde, de repente começa a amadurecer, umas cores amarelas, outras vermelhas, outras cores mais assim mais preta, porque já secou um pouco do café, folhas que caem pelo chão, folhas amareladas, folhas com fungos, enfim, que biodiversidade é essa? Nós vamos para o próximo vídeo, porque você percebe que tem tanta coisa para ser dito, mas que infelizmente é impossível tratar de tudo.